E hoje eu queria rapidamente pensar um pouquinho na mensagem de Lucas 17, versículos 3 e 4, onde, depois de Jesus falar aos seus discípulos a respeito dos tropeços que são impossíveis da gente evitar que aconteçam na nossa vida, ou seja, pessoas que venham a tropeçar e nos escandalizar, pessoas que falham conosco e fazem com que, às vezes, a nossa fé seja machucada, dolorida. Ele diz: olha, é impossível que escândalos não venham a acontecer. E ele vai dizer: essas pessoas que vivem os escândalos vão ter que se resolver comigo. E o negócio é tão sério, mas tão sério, que era melhor colocar uma pedra pesada em volta do pescoço e se jogar na água, porque eu levo a sério essas questões quando a vida escandaliza os pequeninos de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus olha para as pessoas que poderiam ser as escandalizadas e diz assim para os seus discípulos: se alguém vier pedir perdão para você, não é? 7 vezes, não é? No mesmo dia, então você perdoa. E lá em Mateus 18, 21 e 22, o evangelista diz que Jesus acrescenta: e se for 70 vezes 7 por dia, perdoa. Meu Deus do céu, 490 vezes num dia, a mesma pessoa pedindo perdão. E o pior é que às vezes é sobre o mesmo assunto. Olha que coisa complicada. E a gente fica pensando, por que Jesus leva tão a sério essa questão do perdão? Porque, em primeiro lugar, perdão é libertação para nós mesmos. Às vezes a pessoa que escandalizou ou nos machucou está vivendo a vida dela normalmente. E nós que estamos carregando a mágoa e a dor, estamos aprisionados ao sofrimento, aprisionados ao tempo, aprisionados à memória. E quando a gente libera perdão, quando a gente abre o coração para obedecer Jesus e perdoar por causa do amor de Jesus, vem libertação sobre a nossa vida. Nós estamos livres do passado, livres da dor, livres da mágoa no nosso coração. Porque perdoar é, na verdade, uma expressão de amor de Deus que flui em nós. Perdão não é natural para a natureza humana, para nós. Perdão não. O que a gente tem vontade é de pegar o pescoço. Eu tenho sangue italiano, já falei várias vezes. Às vezes me dá uma vontade de esganar, só um pouquinho, só esganar um pouquinho. Eu acho que você já sentiu esse desejo também. Mas quando a gente conhece o amor de Deus e entende a grandeza dele e confia nesse amor, que foi revelado que Deus está tratando dos seus filhos e ele tem as suas maneiras de tratar e leva isso a sério, então isso nos permite vivenciar algo de Deus na nossa vida. A Bíblia vai dizer que a gente aprende a perdoar porque a gente copia o modelo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, um dia lá, a Trindade reunida, num segredo que a Bíblia chama de mistério, né, que só a Trindade conhecia, nem os anjos conheciam, ninguém conhecia. Eles elaboram o plano para a nossa salvação. Ninguém acreditava, nem Satanás, nem os anjos, que o homem poderia ser salvo. E aí então eles decidem que a palavra viva de Deus, Jesus Cristo, se esvaziaria da sua glória para caber na forma humana, para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário e mais, descer ao Hades, lugar que a gente chama de inferno, para tomar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perdão é a essência da obra da salvação, que nasceu no amor do coração do Pai e que passa por toda a Trindade. E quando esse evangelho é anunciado, Paulo diz: um mistério que só eles sabiam, nos foi revelado.
Perdão é copiar o modelo de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que quando Jesus ensinou a oração chamada, né, oração dominical, oração do Pai Nosso, ele disse, né, perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E é interessante porque o Senhor vai dizer assim, olha, se você não aprender essa lição básica do que significa ser cristão, até os seus pecados ficam complicados. Porque a medida que nós usamos para com os outros é a medida que Deus usará para conosco. É isso que Jesus ensinou, com a medida que você mede, eu também meço você. Então, se eu sou capaz de ter misericórdia, se eu sou capaz de revelar um pouquinho de graça, eu vou receber ainda mais misericórdia e graça do Senhor. E a pergunta que eu tenho é: como é que você lida quando alguém machuca você? Você fica aprisionado à dor, ao passado? Então liberte-se hoje. Como é que você ora pedindo perdão pelos seus pecados, se você não é capaz de perdoar os pecados das pessoas que falham com você? Como é que você confia no amor de Deus, se você não é capaz de expressar amor de Deus através da sua vida? Hoje eu queria te dar uma palavra de esperança. E a palavra de esperança é: perdão é libertação. E eu termino dizendo para você, José estava chorando, morrendo de raiva dos seus irmãos. Por isso ele coloca a caneca lá, José do Egito, coloca a caneca dele lá e diz, ó, roubaram, deixa dois ali com ele, manda os outros embora, aquela tensão toda, mas chega uma hora que ele não aguenta, o coração dele explode, ele começa a gritar e chorar, e todo mundo do lado de fora da sala escuta aquilo. E naquela hora, quando ele libera perdão, quando os seus irmãos dizem, nós pecamos contra você, ele tem uma iluminação que ele não tinha antes. Não foram vocês, mas o plano de Deus era que eu pudesse estar aqui nesse lugar, e eu não estaria se vocês tivessem me feito só bem na vida, porque foi o mal deles que o colocou lá, para que houvesse preservação da vida na terra. E eu quero dizer uma coisa para você que está sofrendo. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até quando fazem mal para você, Deus é capaz de transformar em bênção na sua vida, se você seguir os valores do reino e tiver a capacidade de ser liberto das dores, da amargura da alma.